Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo. Bem-vindo, não deixe de se inscrever, de dar seu like e se sintam livres para partilhar, para que o nosso estudo bíblico possa ir a um número cada vez maior de pessoas que têm esse desejo de conhecer a Sagrada Escritura. Bom, gente, eu inicio aqui agradecendo os nossos patrocinadores, de maneira especial Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com a bibliografia, juntamente com o texto da elaboração dessa aula. Bom, nós estamos no sinal do cego de nascença, esse sinal que vai trabalhar temas que envolvem a questão do batismo, ou seja, Jesus que se coloca como aquele que veio dar a luz, que veio devolver a luz àqueles que sozinho não teriam. O cego é o sinal daquele que é ferido do pecado original e não tem acesso à graça, e por isso não consegue ver. Diferente do paralítico que estava à piscina de Siloé, e que quando via a água se mexer fazia a movimentação para ir à água, o cego é aquele que, infortunadamente, nem mesmo tem a chance, a possibilidade de ver esses movimentos da graça. Então, a estes é necessário que a palavra seja anunciada, que o caminho seja indicado. Mas isso tudo vai passar pelo quê? Pela proposta. A proposta que Jesus faz. Vai te lavar na piscina de Siloé. E é bonita a cena porque Jesus faz lama e coloca nos olhos, da mesma maneira com que no Gênesis Deus faz o homem do barro. Aqui, através do barro, Jesus faz simbolicamente a doação de algo que ele não possuía. Ou seja, ele não perdeu a sua visão através de um acidente. Ele nasceu sem os olhos. Então, ele nasceu incapaz de ver. E aí, o ver é relacionado ao conhecimento. De outra parte, estão os mestres da lei que tentam pegar Jesus, já tentaram apedrejar ele. Nós ainda estamos dentro da festa das tendas. Então, dentro dessa festa, Jesus se manifesta como a água viva que jorra para a vida eterna, se manifesta como a luz do mundo e prova que essa luz pode chegar àquele que deseja. Então, ele indica a piscina. E aí, temos uma cena muito interessante, que é o julgamento do mundo àquilo que é próprio da graça. E que aqueles que experimentam a graça são julgados de várias maneiras. Mas existe um porém. Se esse julgamento, se essa observação, se esse questionário, se essa interrogação, ela não tem como fundamento principal o encontro com a verdade, é apenas uma diletância. Ou seja, tantas pessoas estudam, se preocupam com conhecimento, mas se esquecem de transformar esse conhecimento em caminho, em verdade e em vida. E isso é o que o texto do cego de nascença tem para nos mostrar. E nós terminamos no final do capítulo 9, nós temos a cena em que Jesus manifesta toda essa graça para a humanidade, e houveram aqueles que rejeitaram. E perseguiram e rejeitaram também aqueles que aceitaram. E o cego aprende que se conhecer a verdade não é algo tão simples como ver. Conhecer a verdade é posicionar-se. Conhecer a verdade é tomar partido. E aí foi o que aconteceu. Ele foi expulso, foi expulso da sinagoga. Foi expulso da sinagoga foi expulso do templo pelos doutores. E aí nós temos Jesus que se reúne com os seus discípulos, com aqueles que desejam ouvi-lo, e aí ele vai fazer um discurso que faz parte ainda, são dois discursos na verdade, que fazem parte ainda
da tese do cego de nascença, ou seja, ver a vida. E aí Jesus compara o cego de nascença às ovelhas, compara o cego de nascença às pessoas que são feridas pelo pecado original, que buscam ele como ovelhas que estão perdidas. E aí ele faz dois discursos, e é os discursos que nós vamos tomar hoje. O primeiro discurso está no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos tratar desta realidade, que é o discurso da porta. Jesus se coloca como a porta das ovelhas. A ovelha, aquela que... isso é uma peculiaridade que, estudando, a gente ficou sabendo. As ovelhas não têm uma visão boa. Elas se deixam guiar mais pelo ouvido. Então, é necessário que o pastor as conduza, que o pastor as apacente, para que elas não se percam, para que elas não caem em buracos, para que elas não se coloquem em situações onde elas possam se ferir. Mas o tema de hoje não é tanto nessa dinâmica. Nós vamos ver mais adiante isso. Nós vamos tratar de uma imagem do sacramento de batismo, ou seja, não há como chegar a Deus sem passar pelo Cristo. E aí nós vamos ter a cena da porta, né? João mostra nessas páginas do quarto evangelho que mergulhar na graça e mergulhar no perdão, na regeneração, ela tem um caminho específico. João 10, versículo 1. Na verdade eu digo a vocês, aquele que não entra no recinto das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é um ladrão. É um ladrão. Veio para roubar. O conteúdo da reflexão é sacramental, é uma continuidade. E por que ele usa a imagem da porta? A imagem da porta e do pastor. Bom, a imagem da porta é usada, e aí eu vou ter que explicar um pouquinho qual o contexto que Jesus está mostrando, né? Imagine um campo com ovelhas e nesse campo uma casa, uma cabana, né, que serve para cobrir e proteger da chuva, do vento, da neve, do frio, enfim. Mas imagine um cercado que só tem uma porta estreita, né? Essa porta que Jesus está falando. Eu coloco aqui na descrição embaixo um link do material e eu coloco algumas imagens para vocês entenderem do que eu estou falando. Ou seja, é um círculo, muros altos de pedra, e o pastor se colocava as ovelhas para dentro, onde elas teriam comida, proteção, e ele ficava à porta. Ele era a porta. Ou seja, ninguém entrava se não fosse o pastor. Se não fosse o pastor. E o pastor ficava ali. Todos que tinham que entrar tinham que passar por ele. E todos os que tinham que sair, saíam por ele. Por ali não passava o lobo. Porque ele ficava à porta protegendo a entrada desses. Então quem entrasse que não fosse pela porta era ladrão. Entrava, roubava, né? Mas é essa imagem que nós temos. A imagem de um recinto onde as ovelhas ficam, onde o próprio pastor é a porta. Esse pastor é Jesus. Ele é o guardião da porta, né? As ovelhas ouvem a sua voz e entram. Ouvem a sua voz e saem. Ele é que as leva para dentro para proteger e é que as leva para fora para se alimentar, né? Quando todas as ovelhas estão fora, saíram ao seu chamado, ele caminha à sua frente, pois elas conhecem a sua voz. Então, o verbo que é usado por São João aqui é muito interessante. Entrar, chamar, sair, caminhar. Lembram-se o que eu falei, que nós estamos dentro de uma dinâmica de êxodo? Podemos ver aqui o padrão do êxodo, né? Temos os verbos fundamentais, né? Que é uma situação onde o povo está prisioneiro e Deus chama. Deus leva para fora. É a saída do Egito, é a saída da escravidão. E Deus leva para dentro, para a terra prometida. Deus coloca dentro do seu redil. E aí nos versículos do 1 ao 10 nós vamos ter essa dinâmica. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas.
Esse porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e conduz a pastagem. Depois de conduzir todas as ovelhas para fora, diante delas, segue, pois conhecem sua voz. Então, essas palavras, seguir, entrar, chamar, sair, caminhar, são muito próprias desse texto, e elas vão fazer menção ao êxodo, que é a saída da escravidão, a caminhada para a libertação. E Deus chama o seu povo, leva para fora e caminha diante do povo. E aí nós temos a imagem de Moisés. Cristo é o novo Moisés. E aí vamos tendo essas imagens messiânicas se mesclando com o texto. Né? Então, não se fala de trazer as ovelhas para casa. Jesus usa uma imagem muito interessante. Ele não quer que elas fiquem presas, mas que elas possam ir e vir seguindo ele. E aí nós vamos ver, o homem paralisado, ele recupera a capacidade de andar. Jesus dá ao homem faminto o alimento, devolve a capacidade de comer. Jesus dá ao sedento a água viva, que é o Espírito, e dá ao cego a capacidade de ver. Então, andar, comer, beber, ver, fazem tudo parte de uma única e mesma imagem de Jesus conduzindo esse seu povo. Então São João mostra que essas imagens que Jesus veio chamar o povo de Israel, que é o rebanho de Deus, o rebanho que está no seu pastoril, e quer tirá-los do quê? De uma escravidão que se fundou em cima de uma opressão social, a opressão dos invasores. E Jesus quer tirar este povo, mas muito mais do que essa opressão política, econômica, social, ele fala do pecado. Ele fala do pecado. Cerca do redil ou aprisco em grego é aulé, que é a sala de aula, o nome técnico que era dado para o átrio do templo, ou seja, o ambiente onde que os discípulos ouviam seus mestres. O ambiente era um redil, onde havia o pastor. Então, atrás desse recinto, do átrio do templo, do recinto das ovelhas, está o templo de Jerusalém. E Jesus diz para tirar da estrutura religiosa de Israel, da religiosidade opressiva, viciosa, tóxica. Ele quer libertar o rebanho do povo de Deus. Então, essa dinâmica que nós temos e nós estamos tratando. O Egito tornou-se, nessa imagem de São João, o próprio templo de Jerusalém, com toda a estrutura carcomida pelo orgulho, pela ganância, pela avareza. E ele vai fazer o quê? Vai destruir. E é a frase dele. Destruir esse templo. Isso não é mais válido. Vai ser substituído. É aquela cena que nós já vimos no estudo passado, que Jesus liberta todos os animais que estavam para o sacrifício no templo, coloca todo mundo, derruba a mesa dos cambistas, liberta as pombinhas das gaiolas. Ou seja, isso é ultrapassado. Este sacrifício é ultrapassado. O que eu quero agora é a obediência. A obediência não é outra coisa que saber ouvir. Então, o êxodo que Jesus propõe ao povo é a libertação de uma estrutura, da estrutura opressora de Israel. É uma mudança de paradigma. Quando ele leva todas as ovelhas a andarem e ele anda diante delas, ele faz isso porque elas sabem ouvir a sua voz. E a imagem dos guardas do templo, que foram até Jesus para prendê-lo, mas voltaram de mãos vazias. Por quê? Porque reconheceram nele alguém diferente. Alguém que tem uma palavra diferente. E aí, notemos que o verbo é ouvir a voz do pastor. Ouça a palavra. Jesus é a palavra de Deus, o Logos divino. E a tarefa do discípulo é ouvir. Ouvir não é outra coisa que obedecer. É reconhecer a voz, é seguir. Sendo assim, João diz que os estranhos, aqueles que não conhecem a voz, por outro lado, não o seguirão.
Fugirão dele até, pois não conhecem a voz. E aquela frase que Jesus, vocês não são filhos nem de Moisés nem de Abraão. Se fossem, vocês me seguiriam. Vocês são filhos de Satanás. É forte essa palavra. Ouvem a esse que eles tanto fingem não seguir, mas seguem. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então, Jesus explica muito bem que Jesus veio ao mundo como uma proposta. Ele deve ser conhecido. Então, pense toda a discussão anterior. O sinal do cego, e aí nós vamos entender a distinção que Jesus propõe. Uns são aqueles que conhecem, que vêm. Outros são aqueles que não conhecem, que não vêm, que não escutam, que não têm sede, que não têm fome. Aqueles que, como dizem os mestres da lei, nós sabemos, nós conhecemos. Os discípulos são aqueles que não conhecem, aqueles que querem conhecer. Aqueles que ouvem a voz e reconhecem nessa voz algo de novo. É o pastor, é a voz do pastor. Então, no Antigo Testamento, Deus proclama, Ezequiel 34, irei procurar meu rebanho, as ovelhas perdidas. É a frase que Jesus vai dizer no envio dos apóstolos. E de primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel. A grande proclamação de Deus como um pastor que vai procurando as ovelhas perdidas. Sendo assim, os discípulos são aqueles que reconhecem em Jesus a voz do pastor. Mas que pastor é esse? Essa é uma grande pergunta, né? Por que os outros não reconhecem, não aceitam e não acolhem? Porque essa palavra, ela não se encaixa com aquilo que eles querem ouvir. Portanto, não são retirados, não fazem o êxodo, não são libertados. A última frase do capítulo 9, o seu pecado permanece. Jesus disse essa parábola, mas muitos ali não entendiam o que ele queria falar. O versículo 6 vai dizer isso. Jesus tornou a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Novamente, o eu sou. Deus é a porta das ovelhas. Aqueles que são de Deus estão protegidos, tanto na sua caminhada no mundo, quanto no seu retorno para casa. É bonito essa imagem porque muitos não entendem. Nós estamos no mundo, seguimos Jesus, nos alimentamos, caminhamos, vivemos, mas voltamos seguindo Ele para o redil. O redil, quem está à porta? Ele. O redil está protegido. Sendo assim, quem quiser se encontrar com Deus tem que passar por Jesus para entrar e mergulhar na realidade divina. E aí nós temos novamente a imagem do batismo, que o batismo é esse mergulhar. O batismo dos primeiros cristãos era feito numa fonte, numa piscina. Então, acompanhado de orações e de cânticos, entrava-se na água de um lado e saía para a vida nova do outro. É bonita essa imagem, né? Sendo assim, quem quiser encontrar-se com Deus vai ter que passar, vai ter que fazer esse mergulho na vida divina. Para chegar em Deus, temos que passar por essa porta. O versículo 8 deixa isso bem claro. Todos quanto vierem antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, é a capacidade do homem de distinguir se ela está sendo manipulada ou ela está sendo conduzida. É uma frase muito difícil, muito dura. Quem são aqueles que vieram antes de Jesus? As autoridades humanas, incluindo as autoridades religiosas de Israel no momento em que Jesus está lá. Então imaginem a repercussão do que ele está dizendo. Aqueles que se apresentam ao povo, independente de quem são, mas que não querem apontar para Jesus, não querem conduzir para Jesus, são ladrões. Vêm buscar para roubar, mas Jesus é a porta. Jesus se coloca como o pastor que veio para que todos tenham vida e tenham abundância. E segundo o pensamento de João, teologia joanina, o significado da porta em Jesus é precisamente este. É a comunicação da oferenda de Deus. De um Deus de revelação, de Deus que dá a vida.
dá vida pelas suas ovelhas, dá vida pelo seu povo, dá vida pela humanidade. Se alguém entrar passando por Jesus, estará seguro e poderá entrar e sair e encontrar o seu caminho. Esta é a maneira de apresentar a comunhão de vida em Deus, que São João coloca para os cristãos. Então, em síntese, esse é o primeiro discurso, e ele significa que Deus só é alcançado através de Jesus. Existem tantos pastores, existem tantos caminhos, existem tantas maneiras, mas somente aqueles que passam por Jesus e ouvem a sua voz e seguem o seu chamado, esses se encontram de fato com Deus. E aí nós já estamos na segunda parte, no segundo discurso, que vai tratar de outro tema. A imagem do pastor permite outra aplicação. E aí Jesus muda a metáfora, enquanto permanece o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente de pastorio, o mesmo ambiente de proteção, o mesmo ambiente de condução. Porém, não há muito uma necessidade de a gente mudar um pouco da lógica, que Jesus quer ser a porta do pastor. Então você imagina Jesus fazendo este sermão na esplanada, falando isso no local onde todas as pessoas estão ali para serem instruídas, conduzidas. Jesus se coloca como essa porta. Então, eu coloquei até uma imagem muito interessante que eu encontrei. O pastor que está dormindo, está descansando do seu dia de trabalho à porta do rebanho. As ovelhas estão protegidas dentro e ele fica à porta, alerta. Ele, no seu momento de descanso, ele está ainda se preocupando com as ovelhas. Essa cena é uma cena muito bonita e ela se repete ainda hoje. Os pastores de montanha, eles fazem muito isso. Eles preparam um ambiente onde que não há como os lobos atacarem, não há como os ladrões entrarem ali, a não ser passando por eles. E a partir do versículo 11, Jesus se identifica com o bom pastor. E é muito interessante a gente entender. É um sermão de um professor em uma faculdade, né? E ele está falando para a assembleia, e ele está se colocando como um exemplo aqui. Eu me lembro de um professor meu de teologia que, quando ia fazer as citações dele, ele repetia 3 vezes, com entonações diferentes, o texto que ele queria. Então imaginem Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então, essa dinâmica que Jesus usa, o bom pastor, ela ecoa no templo como algo transformador. Até porque, objetivamente, não é o bom pastor. Em grego está escrito kalos non agasos, ou seja, kalos é belo. Então, propriamente, não é o bom, mas é o belo. E aí, por que é usada a palavra kalos? Porque o belo está para a perfeição, está para aquele que é modelo. Então, São João diz que Jesus é o modelo do pastor, é o pastor modelo. A tradição mais correta seria essa, o pastor modelo. Mas aí nós temos que entender que na tradução é necessário vincular também não só a razão, mas o afetivo. Então, entre o belo e o modelo, o bom se aplica de uma maneira profunda. Mas vamos entender esse bom como o perfeito e o modelo. Eu sou o modelo de pastor, ou seja, aquele que se preocupa não simplesmente em parecer, mas ser algo para o rebanho. Essa é a identificação de Jesus através do simbolismo. Eu sou o bom pastor. Novamente nós temos Yahvé é o pastor perfeito. Deus é o pastor perfeito. Deus é o modelo de pastor. Israel é o rebanho de Deus. É o rebanho que Jesus, veio resgatar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe, dá a sua vida pelas ovelhas. Essa
realidade é uma realidade transformadora, porque até então todos os líderes de Israel, eles se colocam à frente, eles protegem o seu rebanho, mas o rebanho também lhes beneficia. Todos os homens, quando se colocam como líderes, eles têm algo, mas Jesus não. Tudo o que Jesus tem para é saindo dele. E aí, o bom pastor oferece a vida às ovelhas. E ele vai fazer uma distinção aqui. Então, no versículo 12 e 13 é uma distinção entre o que ele é, como pastor modelo, como bom pastor, como pastor de pensamentos, sentimentos e desejos divinos, em relação aos mercenários. Versículo 12. O mercenário, porém, não é um pastor, a quem as ovelhas pertencem, ou seja, o mercenário não é dono das ovelhas, ele está trabalhando por alguma paga. Quando vê o lobo vem vindo, abandona as ovelhas, foge, e o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, ele se importa com aquilo que as ovelhas dão para ele. Então, essa é uma dinâmica que João vai aplicar e ele quer que os cristãos entendam muito bem isso. Quem é aquele que eu devo ouvir a voz? Quem é aquele que eu devo seguir? Aquele que não ganha com minha alegria nem com meu sofrimento. E isso serve para a gente aplicar na nossa vida todos os dias, em todos os tempos, em todos os momentos da vida. Os nossos verdadeiros modelos de vida são as pessoas que não ganham nada. E aí nós temos muitas pessoas que não ganham nada, mas simplesmente dão. Nós vamos ter os nossos familiares mais próximos, nosso pai, nossa mãe, aquelas pessoas que nos dão exemplo, aquelas pessoas que, para que nós sejamos algo, para que nós consigamos aquilo, eles se esforçam, eles se doam por nós. Então, essa é uma dinâmica que está dentro desse sermão, né? Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e as ovelhas conhecem a mim. O verbo saber aqui, conhecer, não é tanto intelectual, como eu disse, mas ele é cordial. Por isso que a palavra belo pastor foi traduzido para bom, porque ele tem um sentido cordial, ou seja, é uma relação afetiva. Conheço minhas ovelhas no sentido que as amo. Meu amor, meu povo, minha vida. Me amo. É uma relação mútua, é uma relação íntima. O versículo 15 vai lembrar isso. Como o meu pai conhece, eu conheço o pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, da mesma maneira que Deus ama, Jesus também ama. Sendo assim, há uma relação íntima nesse amor da Trindade. Então, as ovelhas, elas recebem a vida porque o pastor está disposto a tudo para mantê-las, porque elas são deles. E essa é a obra, é o resgate do povo de Israel, até mesmo das armadilhas da própria religião. E aí, nós podemos pensar assim, mas então, quer dizer que o povo de Israel veio ser... Não, o versículo 16 vai ampliar isso, e aí é o grande boom do cristianismo. Não é só uma seita judaica, não é só o cuidado com a transformação de uma religião que tinha, mas é trazer algo novo que não fique restrito, mas se expanda. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também. Ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é esse rebanho? A humanidade. Quem é o pastor? Jesus Cristo. O Pai me ama porque doa a minha vida para retomar. Ou seja, está aqui o motivo profundo. A vida de Jesus é a vida do rebanho. A vida do pastor. O pastor só é pastor se tem ovelhas. Então, o amor de Deus, ele existe perfeitamente se ele é acolhido por aqueles que ele ama. Jesus é o presente de amor que ninguém tira dele, mas é ele que dá. E Jesus vai dizer com todas as palavras, não é por acaso que eu morro, não é um acidente na minha história. Eu ofereço a minha vida para que as ovelhas tenham vida. Eu me coloco à porta porque estando na porta como pastor modelo, eu sou a palavra, o bom pastor.
Esse é o desfecho final desta cena do cego de nascença. A humanidade está indefesa. Sem Jesus, a humanidade não pode ir a Deus. Jesus é o único que pode dar e retomar a vida, e é o único que pode fazer isso em amor, sem cobrança alguma. Eu tenho o poder de reassumir, de retomar. Tal é a ordem que recebi do meu Pai: dar a vida, redistribuir essa vida. Ou seja, Jesus tem o poder de morrer e tornar a viver. Tem o poder de dar a vida em seu amor a todo aquele que vier a Ele e quiser seguir após Ele para a casa do Pai. E é aquela cena de entrar e sair. Estamos no mundo e Ele está à nossa frente. Voltamos para a casa do Pai seguindo os seus passos. E uma vez na casa do Pai, Ele é a porta. Estamos protegidos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a grande imagem que está dentro destes versículos do Evangelho que nós damos agora. Eis o poder do pastor modelo, de dar a vida, verdade, caminho, aos que ouvem e seguem a sua voz. Eu sou o único, diz Jesus, que pode realmente amar, e este dom do meu amor é o que faz você capaz de responder a Deus com o mesmo amor. Ninguém ama aquilo que não conhece, diz Santo Agostinho. Então, profundamente amar a Deus é deixar-se amar por Ele. Essa é a grande realidade. Essa é a beleza desse texto que nós estudamos agora, que nós finalizamos o texto do sinal do cego de nascença. Bom, gente boa, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever e dar o seu like. Até a próxima, fiquem com Deus e a paz esteja convosco.